Os estudos mais recentes mostram a similaridade dos textos antigos encontrados na Tábua de Esmeraldas e os textos encontrados na Bíblia. Lembrando que a Tábua de Esmeraldas foi pré-datada de milhares de anos antes da Bíblia. Isso nos mostra que sempre houveram avatares na Terra para transmitir os ensinamentos divinos no intuito da evolução da civilização humana a nível espiritual e energético. Jesus foi um avatar muito importante nesse processo que se estende até os dias de hoje. Mas afinal, quem é Jesus? Jesus foi um grande professor para todos nós aqui na Escola Terra, muito especial e importante nesse processo que se estende até os dias de hoje. Uma consciência tão elevada que se chama Sananda, se dispôs a encarnar como humano aqui na Terra com todas essas limitações deste planeta de terceira dimensão para ensinar nossas almas a evoluírem e para nos ensinar como sermos os melhores humanos possíveis. Tudo que a grande maioria das religiões fazem hoje em dia não tem nada a ver com o que o Jesus veio nos ensinar. Ele veio reforçar ensinamentos que já estavam sendo passados anteriormente conforme os registros deixados. Se tem algo que Jesus veio nos ensinar foi praticar os 4 sentimentos divinos, que são o amor, a compaixão, o perdão, o respeito. Ao encarnar como humano, ele teria as dificuldades de um ser na terceira dimensão, como o véu do esquecimento, os 5 sentidos limitados à matéria, as emoções, as condições sociais e morais, as tecnologias daquela época e os desafios impostos pelo sistema de controle. Ao nascer na Terra, ele recebeu o nome de Yeshua, que em hebraico-aramaico significa o Salvador ou a salvação. No século 3 depois de Cristo, 72 rabinos judeus helenistas traduziram os textos do hebraico para o grego, dando assim origem à primeira Bíblia grega, que se chamou Septuaginta. Nesse processo, Yeshua passou a se chamar Jesus, inclusive nas versões em inglês, tanto da Grande Bíblia em 1539, assim como na primeira versão da Bíblia King James em 1611. Em meados do século XVI, foi criada a letra J, que surgiu a partir da letra I, então você nota a semelhança entre ambas. Os nomes bíblicos começaram a ser atualizados, incluindo Iesus para Jesus. Jesus passou pelo processo de iniciação, ou seja, ele foi assimilando aos poucos a sua identidade e a sua missão. A iniciação é um processo de experiências continuadas que levam uma pessoa de um nível de consciência para um nível mais elevado de consciência. Ele recebeu um chamado interior, se retirou em busca de respostas, e esse é o processo que nós chamamos de despertar. Em seguida, ele passou por diversas provas e expiações, absorveu conhecimento, colocou-os em prática e evoluiu, ou seja, ele passou pelo processo de expansão da consciência. Chegando ao ápice, ele iniciou o compartilhamento dos seus aprendizados com os demais, e é o que hoje nós podemos chamar de trabalhador da luz. Ele, que era um espírito evoluído de dimensões elevadas, veio e enfrentou todos os desafios. Agora, quantas almas estão aqui e se esqueceram de quem são? Quem sabe você é um espírito evoluído, porém que nesse momento está aqui apenas sobrevivendo pelo planeta, desacreditado de tudo. Quem sabe você, como alma, vem se preparando há milênios para estar aqui agora nesse planeta Terra, passando pela transição planetária para ser um operário importante nisso tudo, nesse projeto, na construção de uma nova Terra e de uma nova sociedade. Jesus, ele nos mostrou a cura energética através das mãos. Aí vem a ciência e desvalida. Jesus ensinou amor incondicional. Aí o sistema vem e divide, criando condições para amarmos o próximo. Jesus não veio para ser uma religião, mas a ganância do ser humano através das religiões se apropriaram dele. Jesus não veio nos ensinar que o nosso contato com Deus e as nossas experiências espirituais fossem condicionadas somente através de uma religião e de uma Bíblia. Mas aí vem algumas lideranças religiosas dizendo que não, que você precisa deles, que somente através deles você se conectará com Deus. Condicionam a evolução espiritual de um ser cósmico que somos a apenas uma doutrina e uma Bíblia. E tudo que foge disso é abominado, não é de Deus. Um exemplo claro disso foram as palestras realizadas em meados de 1992, quando alguns pastores e padres visitaram igrejas pelo Brasil com palestras itinerantes levando muita desinformação, principalmente quando se tratava de nova era, energia, poder do pensamento, mediunidade
caridade e meditação. Eles promoveram uma grande corrupção simbólica. Pode pesquisar no YouTube que vocês vão achar. É um padre, um pastor falando a mesma coisa, a mesma narrativa que os espertos olham e veem na hora, que são sinais visíveis de manipulação. Por isso que tanta gente não desperta, tem o preconceito com tudo isso que eu falo, e por isso que muitos acham que quando uma pessoa desperta, ela está enlouquecendo.